Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. A conversão significa uma mudança de direção na vida, de valores, de atitudes. É o momento em que passamos a conhecer um novo modo de vida, onde encontramos a verdadeira alegria de seguir os caminhos de Deus. O que você já fez para ser aceito em algum meio social, familiar, profissional? Já dizia Santo Agostinho, na procura de Deus, é Ele quem se adianta e vem ao nosso encontro. Começa agora o Gente de Fé. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda você a essa nossa sala de estar, onde nós aqui conversamos. E como é bom, principalmente para mim, poder ouvir tantas histórias e hoje fazer a experiência, o programa já está aí com quase 2 anos, com mais de 2 anos, e fazer a experiência de encontrar tantas pessoas por este Brasil afora que nós vamos e as pessoas dizerem, padre, como aquele programa faz bem. Eu quero que você também possa dar a sua contribuição, quem sabe um dia você não está aqui pessoalmente. Aqui tem uma sala com 3 lugares, é o seu lugar que está aqui. Porém, quem sabe um dia você também não estará aqui pessoalmente partilhando um pouquinho da sua história, como hoje eu tenho a alegria de receber o Rafael Quioda. Bem-vindo, Rafael. Deus te abençoe. Muito obrigado. Bem-vindo, fique à vontade. Amém. Rafael, que hoje vai nos trazer um pouquinho da sua vida, da sua história, né? A gente conversava até um pouquinho antes do programa começar sobre o seu sobrenome, né? Sim. Que alguns falam Quioda, Quioda, Chioda. Origem, de onde vem esse sobrenome? É italiano, padre. Uhum. E a pronúncia correta, né, que a gente estava até conversando sobre isso, é Quioda, mas sempre chamaram de Quioda, Chioda. Muito difícil alguém me chamar pelo nome até hoje em dia. Desde a infância até hoje, Rafael é só a mamãe que chama. Quando a mamãe chama Rafael, Aí a coisa é séria. aí a coisa é bem séria, viu, padre? Então é mais conhecido pelo sobrenome mesmo. Sim, sim. Muito bem. Bem-vindo, viu, Rafael? Obrigado, padre. Rafael Quioda. Obrigado, padre. Mas você veio nos trazer um pouquinho da sua história, da sua vida, que nós vamos conversando. Mas de onde você veio? Qual que é a sua origem? Um pouquinho da sua vida. Quem é você? Ok. Padre, eu sou o filho mais novo, somos em 3 irmãos. Mamãe e papai vieram do interior e começaram a vida, depois de casados, em São Bernardo do Campo, onde eu me criei, fui nascido e criado em São Bernardo do Campo. Bernardo do Campo, para quem não sabe, porque aqui a gente fala para o Brasil todo, é o ABC, né, do interior de São Paulo, fica na Grande São Paulo, vamos dizer assim. Na Grande São Paulo, na região metropolitana de São Paulo. Exatamente. E ali, padre, com mamãe, papai, cresci ali, mamãe, uma mulher de muita fé, católica, papai também católico, porém não praticante, e dentro dessa realidade a gente cresce ali, desde criança ali. Acho que o que mais me marca como criança, na infância, é aquela pureza da criança, né, padre? Então, graças a Deus, desde pequeno, fui uma criança muito boazinha. Mamãe fala, né, até que só deu trabalho depois de grande. Então, uma criança muito tranquila, padre, bem boazinha, calma. Com essa experiência familiar, como você disse, sua mãe disse que você era uma criança muito boazinha, muito tranquila, tal. Porém, houveram algumas situações dentro da sua infância que hoje se tem o nome de bullying, né?
mas que naquele tempo com certeza não tinha. O bullying é muito novo, assim, pelo menos como um nome, né? Sim. Porque todos nós sofremos, digamos assim, brincadeiras, sofrimentos, preconceitos. Você recebeu essa brincadeira, que hoje nós damos o nome de bullying. Por quê? O que aconteceu com você na sua infância? Sim. Padre, hoje é muito bonito, eu também particularmente acho muito bonito, óculos. Hoje até quem não tem necessidade de óculos usa um óculos. Porém, na minha época, por um problema congênito, eu só enxergo com o olho direito, o esquerdo eu vejo vulto, eu tenho uma visão periférica, porém não enxergo bem. E aí eu usei tampão, usei óculos que era fundo de garrafa, e o meu óculos era 3/4 do rosto, né? Meu Deus do céu. Aquele óculos gigante. Hoje tem cada óculos bonito, grande, né? E aquele óculos gigante. Hoje em dia até moda, né? Sim, usar um óculos padre, grande, hoje é tudo. moda. E aí eu usava aquele óculos gigante, 3/4 do rosto, era só óculos. E aí me apelidaram com aquele nome bonito que deixa a gente bem confortável, feinho. E aí eu ganhei esse apelido. Bem confortável. Bem confortável. Você tinha quantos anos, mais ou menos, eu acho que 6, 7 anos. Uhum. E com esse apelido, padre, imagina que beleza, né? Como que a gente se sentia. Então, eu crescendo ali na escola, eu sempre morei perto da escola, então imagina passando próximo da escola, os amigos do bairro, e aí, feinho? Imagina como que era. E para mim, depois de ir convivendo com esse feinho, se passasse perto de casa e tivesse alguém, poxa, olha lá o feinho, ô feinho, e eu tivesse do lado de alguém, eu falo, não estão me chamando não, estão te chamando aí, ó, estão falando alguma coisa, feinho, não sei, eu falei, não estou ouvindo nada não. Então, tinha esse... Como dizem numa gíria, você se fazia de doido, não era com você? Sim, não é comigo não. E aí eu tive esse apelido, e isso causava em mim, né, algo diferente, algo que me incomodava. E então, eu sempre quis tirar isso da frente, me comportando também de forma inusitada. Claro que isso, na infância, não estava isso dentro de mim. Porém, fui crescendo com essa maneira, com esse apelido que me chamavam, e eu tentava não deixar com que ele me rotulasse, né? Com que eu fosse aquilo que me chamava. E aí depois, até mesmo por não adiantar, mesmo que eu usasse óculos, a gente foi atrás de todos os recursos e não tinha cirurgia. E então eu quis tirar o óculos porque eu já não adiantava. Se eu colocasse um óculos, o vulto, aquilo que eu enxergo, ficava mais nítido, porém eu não conseguia ler, enfim. Então eu queria me livrar daquele óculos para ver se eu conseguia me livrar daquele apelido. Entendi. E crescendo ali, por volta de uns 10 anos, eu já não usava mais o óculos. Mamãe, tadinha, mamãe ficava maluca. Mas você não usava óculos e fazia como? Então, se eu usasse o óculos, apenas melhorava o vulto, ficava mais nítido aquela coisa que eu enxergava, mas não dava para eu ler. Então, para mim, usar o óculos ou não usar, para mim não fazia diferença. Para a mamãe... O desgaste, digamos assim, ou o esforço era o mesmo? Era o mesmo. Então, aí até o quanto eu conseguia enxergar também era o mesmo. Mesmo com óculos eu não conseguia ler, então não adiantava. E aí eu buscava ser engraçado, para que não fosse focado ali na minha pessoa, o feinho, mas sim eu tentava ser diferente, engraçado, para que isso não ficasse à tona. Era uma tentativa de resposta frente àquilo que dizia, então você queria mudar o foco. Como exatamente. Como tem as câmeras aqui que mudam o foco, você queria mudar o foco, não era? Sim, não queria que só me enxergasse o feinho, queria que enxergasse uma outra pessoa. O engraçadinho. O engraçadinho. Entendi. E aí comecei a fazer coisas inusitadas para que chamasse a atenção, né? Por exemplo, que coisa você fazia? Ainda na fase de criança, qualquer coisa eu fazia na escola. Hoje em dia, até conversando uma vez com uma professora, ela me disse, né? Eu falei, professora, que bom te ver. Olha, a senhora deve ter passado um bocado com a gente, né? Quanto a gente aprontou. Ela falou, olha, Rafa, hoje em dia mudou tudo. Hoje em dia está muito pior. Vocês tinham educação. Vocês podiam brincar, aprontar, mas tinham educação. Então, na escola, já começou a chamar atenção, né? Eu não tinha uma falta por morar próximo da escola. Se eu faltasse na escola, mamãe não permitia de jeito nenhum. E eu não podia nem matar a aula porque eu morava em frente à escola.
Então eu estava em todas as aulas, porém o meu caderno não tinha nada escrito, eu ia para a escola e ficava na aula, mas conversando, bagunçando e sempre fazendo coisa engraçada, o que tivesse que fazer. E aí quanto mais velho eu fui ficando, foi piorando essa situação engraçada, a ponto de eu estar dentro de um ônibus e o ponto de ônibus lotado, de abaixar a calça e colocar o bumbum no vidro ali, na janela do ônibus para chamar a atenção, para ser diferente. Que o engraçado é que ninguém fazia a mesma coisa. Então, para chamar a atenção, tudo que fosse fazer, qualquer situação, onde eu estivesse, eu podia ficar nu e que para mim era legal, me chamava a atenção e todo mundo se espantava, nossa, olha o que ele faz. E com isso depois eu ganhei um outro apelido, trabalhando já, isso já mais velho, de Gardenal, que é uma medicação e que o senso comum associa com louco. Sim. Então, não quer dizer que todo mundo que toma seja. Exatamente. Mas que no senso comum, como você bem disse, é visto dessa forma. Isso, eles associam isso ao louco. Associam ao louco. Então, aí também ganhei o apelido de Gardenal. E aí eu levava esse nome e zelava por esse nome. Então, tudo que tivesse que fazer, que fosse inusitado. Então, chegava em uma festa, falava, posso ficar à vontade? Fica à vontade, pode ficar à vontade. Aí eu já saía do banheiro nu e ficava nu, de boné, pochete e tênis, mais nada. Então tudo eu fazia para chamar atenção. Então se eu estivesse num ônibus, ficava nu. Se estivesse com uma festa, um monte de gente, eu estava nu. Tudo eu queria chamar atenção, tudo eu queria fazer diferente para que... Nessa fase, por exemplo, claro, vão ter outras fases que nós vamos conversar um pouco mais à frente, mas nessa fase nunca chegaram para você, por exemplo, porque isso acaba sendo um ataque ao pudor. Sim. Nunca você foi penalizado em relação a isso? Sim, padre. Em um parque de diversões, em um determinado brinquedo, por um circuito que a gente passava com um brinquedo, havia um lugar que tirava foto e depois você passava por aquele lugar, tinha aquela foto registrada. Entendi. E a gente foi uma vez e eu fiz um monte de gesto. Aí, vamos de novo, tá muito calor, era um brinquedo que tinha, né, água. Não, vamos de novo. E aí quando chegou naquele lugar que eu sabia que ia tirar foto, fiquei pensando, o que eu vou fazer de diferente, o que eu vou chamar a atenção? Virei, bumbum para fora, saiu a foto. Quando a gente saiu do brinquedo, você passava por dentro de uma salinha onde tinha os monitores e eles imprimiam a foto e você comprava, enfim. E eu todo feliz e dando risada, procurando onde estava a foto. Aí eu com o bumbum para fora lá. E aí, quando eu cheguei, a moça tentando tirar aquilo do monitor e a segurança já chegou e o chefe de segurança me disse exatamente isso. Ó, se eu tiver qualquer queixa aqui, é atentado ao pudor. Você pode sair daqui preso. Porém, você vai sair do parque agora, você vai ser convidado a se retirar do parque. Isso de tarde. Então eu perdi um bom tempo lá no parque. E aí as pessoas que estavam comigo continuaram no parque e eu tive que sair do parque. Eu fui convidado a me retirar do parque. Isso tudo isso tudo ainda não, né? Porque tem muita coisa que a gente vai conversar daqui a pouco. Mas você identifica isso como a necessidade de uma autoafirmação lá na tua infância, quando você era chamado de feinho? Ou você acha que isso era coisa... Porque isso aí você tinha mais ou menos qual a idade? Já uns 19, eu acho, 18. Isso, você acha que não era nem loucura de adolescente, que você não era mais adolescente, mas você acha que tem ligação com o bullying que você viveu, com esse excesso, essa necessidade de autoafirmação? Você acha que tem ligação uma coisa com a outra? Padre, talvez tenha, eu acredito que tenha alguma ligação, porém eu acho que a gente tenta, principalmente o jovem, ele tem muito anseio de ser aceito aonde ele está. Então ele tenta, de qualquer forma, chamar atenção e preencher aquilo de alguma forma para que seja quisto pela sociedade ou pelo aquele grupo de amigos. Então ele quer um lugar de destaque. Talvez o meu anseio era esse, ter um lugar de destaque junto com aquelas pessoas que eu estava. Então eu acredito que tenha alguma coisa da infância, talvez por ter alguma coisa onde me oprimiam de uma certa forma, com uma brincadeira que talvez eu não gostasse, assim como quantas são as pessoas que passam por uma brincadeira e que tiram isso de letra. Sim. E eu não sei o quanto eu tive de capacidade de tirar isso de letra naquela época, o quanto isso eu transferi para minha adolescência, enfim. Então
Hoje eu vejo, até mesmo olhando para a realidade dos jovens de hoje. Hoje, não que eu tenha algo contra, e nem discrimino, nada disso, mas hoje você vê que a moda hoje é ter uma tatuagem. E cada vez mais, não é mais uma tatuagem que ele quer chamar atenção. Hoje em dia você vê que eles estão tatuando braço, Quase rosto, o corpo inteiro. o corpo inteiro. Chifre, já estão colocando, tatuando o branco do olho. Então, essa realidade, se eu coloco, né, se eu faço uma comparação com a minha, essa busca incessante de querer ser diferente, de buscar, que no fundo né, eu quero ser amado, olha para mim, me ame, e que isso a gente só encontra em Deus. E pode buscar, que é uma busca, né, o cachorro correndo atrás do rabo, você não encontra, é só Deus. É uma busca de si mesmo, né, porque você trazendo isso é algo muito, muito concreto, a gente vê as tribos, né, como se diz na linguagem, enfim, mas o que os tempos que nós estamos vivendo, por não formar pessoas, mas formar personagens, né? E isso os meios de comunicação facilitam e muito isso. Nós não somos criados para ser pessoas, nós somos criados para ser personagens, né? Então, quanto mais for um personagem, digamos assim, que chame atenção, mais eu vou dar audiência, né? Mais curtidas na minha rede social, enfim. Só que eu entro numa crise muito séria, e é essa que nós vamos conversar depois também, que é a crise da identidade. Eu deixo de ser quem eu sou. Né? Eu começo a correr em busca do meu próprio rabo, como cachorro, porque na verdade eu estou em busca de mim mesmo, mas em busca de mim mesmo, me afastando cada vez mais de mim. Então hoje a grande crise não é crise de gênero, não é crise de outra coisa, é crise de identidade. Você sabe quem é você? Essa é uma pergunta que os filósofos já faziam lá do tempo da Grécia. Quem é você? Você pode dizer? Daqui a pouquinho a gente volta com a tentativa da resposta. Porque como o Rafael disse, é só Deus que nos revela quem somos. Não saia daí, nós voltamos daqui a pouco. Eis aí uma pergunta que todos nós deveríamos fazer, e principalmente nos nossos tempos. Os nossos tempos, infelizmente, a tendência é formar personagens e não pessoas. Nós vemos vários, inclusive artistas, que estão no meio artístico, que se caracterizam com o personagem, mas que na vida real não são aquilo. Mas como o personagem chama mais atenção, dá mais audiência, enfim, eles caem, quebram a sua identidade e fica nisso. E não é somente neste meio artístico, não é, Rafael? Muitas vezes aquilo que nós vamos vivendo, a nossa história, ou até mesmo as propostas que vão chegando até nós, nos levam a isso. Que foi o que aconteceu a você, né? E que na tentativa de ser aceito, ser diferente. E esse ser diferente que não era somente o inusitado de mostrar o bumbum para uma câmera dentro de um brinquedo, mas que também te levou ao fundo do poço. O que te aconteceu? Sim, padre. Essa busca, né, que o senhor estava falando, de si mesmo, isso leva a gente também a querer ser aceito, até mesmo pela sociedade onde a gente vive. Então eu aprendi que o jovem, a primeira vez que eu fui em um samba, me recordo até de levar um monte de moeda e comprar aqueles doces de abóbora, sabe, de coraçãozinho, e ficar no samba comendo aquele doce de abóbora. Então imagina o feinho comendo um doce de abóbora no samba, o quanto ele foi paquerado, vale? O que eu notei ali? Que você estava bem diferente ali. Bem diferente. O que eu notei? Que o jovem, aquele que chamava a atenção das meninas, ele andava diferente, ele fumava e ele bebia. Então eu percebi que aquele kit ia me fazer diferente do que eu era, daquele comer um doce de abóbora, e que ia fazer com que eu chamasse a atenção dos outros. Só que isso sem saber. O modelo era aquele. Aquele era o modelo. Seguido. Aquele era o modelo, de fato eu ia sair daquela pessoa, o feinho, ou aquele diferente, para ser
igual àqueles que eu via que chamava a atenção das meninas, aquele que era mais descolado. E isso me chamou a atenção. Então, eu tinha que levar comigo aquele kit também. Então, eu tinha que me inserir aquilo. Então, dentro disso daí, a gente não sabe o quanto de coisa vai vir. A gente acha que só tem benefício. Ah, então eu vou fumar. Para quem fuma e disso sabe, quando você vai aprender a fumar, como é difícil aprender a tragar e o quão ruim é isso. Mas para a pose, para o personagem, vai fazer todo sentido. Então eu tenho que fumar. Beber é a mesma coisa. Eu lembro quando eu tomei uma cerveja, aquilo fez uma bola no meu estômago. 2 não cabia mais. Quando passou o tempo, eu já estava tomando uma caixinha de cerveja antes de ir para o samba. Então, o quanto veio tudo junto. Depois droga, não era só o cigarro. Então eu vi também que a maconha... Uma coisa vai levando a outra. Uma coisa vai levando a outra e você não percebe. Sim. Porque, poxa, não, então aquele pessoal que você tá, não, a gente vai fumar maconha. Ah, vamos fumar. O porquê não vou fumar? O porquê que eu não vou fumar? Eu vou ser o careta? Então vamos fumar maconha. Aí junto veio um kit todo. Depois da maconha veio a cocaína. Depois maconha com crack mesclado. E assim Uau. vai. Ou seja, o crack já é extremamente alucinador. Sim. Né? E ele juntamente com a maconha. Exatamente. Então você chegou a este ponto. Sim, de sim. usar todas essas coisas. Sim, sim. E eu tinha, padre, uma enganação que, pela graça de Deus, eu tinha aquele cuidado. Bom, eu trabalho, sempre trabalhei, graças a Deus, então eu vou fazer isso no final de semana. E no final de semana, eu trabalhei a semana inteira, então eu mereço. Só que, depois vendo isso de outra forma, não tinha um final de semana que eu conseguia ficar sem beber, sem usar droga. Então, junto disso veio também a promiscuidade, porque você percebe que esse é um valor que colocam hoje e que hoje até as mulheres estão entrando nessa, né, de que amor só de mãe. Padre, essa é a frase que eu vejo que é a pessoa mais carente do mundo e que ela se distancia do amor, porque hoje até você falar para sua mamãe que você a ama é vergonhoso. Hoje você fala com a mãe de qualquer forma. E aí velho, não se tem mais. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, sim. Porque desde o começo do programa que eu tive essa admiração em você. Você fala mamãe e papai. Isso é muito bonito de ver, porque não é isso, e aí velho, isso aqui. Não, você fala com eles, para com eles de uma forma muito, muito carinhosa. E que isso no meio da juventude é loucura, né? Porque você fala mamãe e papai, e eu não sou criança mais, ficava chamando papai e mamãe. Mas você hoje está com 34 anos, você ainda fala dessa forma. Só abrir esse parênteses porque me chamou a atenção. Eu estava esperando um momento para poder enfatizar isso. Como é bonito você hoje, um jovem de 34 anos, um homem de 34 anos, falar papai e mamãe. Fecha parênteses, continua a sua história. Padre, porque é isso que acontece, né? Ficou o amor, amar ficou fora de moda. Tá tão feia a coisa por aí que você manifestar amor, carinho com alguém, com mamãe, com papai, ficou fora de moda. É sinal de fraqueza, né? Padre, essas pessoas esses personagens, ao meu ver, tá tão fraco, tá tão fragilizado aqui dentro, que ele procura uma casca para se defender daquela fraqueza. Então são os trejeitos, são as maneiras, são o modo com que ele se veste, com que ele, as coisas que ele fala, até as mídias sociais que o senhor estava falando. Nossa, eu percebo isso daí, como vai moldando os jovens, como aquilo lá faz com que eu quero ser isso daqui, eu quero ter essa roupa, eu quero viajar para esse lugar onde essa pessoa está. E talvez aquela pessoa mesmo, tudo que ela está manifestando ali é uma impaciência. Ela está querendo mostrar que ela é feliz, mas talvez a realidade dela seja uma solidão bem grande. Ela tenta ter ali seguidores e para isso ela também, com certeza, se coloca em situações que nem ela quer, mas para que tenha os likes, para que tenha alguma coisa, ela acaba fazendo isso daí. Você ficou nessa vida de droga, de promiscuidade, durante quanto tempo e até onde você chegou? Porque, como nós dissemos, uma coisa leva a outra. A bebida e o cigarro, um leva o outro,
depois você quer alguma coisa mais forte, aí você já vai para uma maconha, depois você já vai para uma cocaína, depois você vai para o crack, depois você já está misturando maconha com crack, enfim. Quanto tempo você ficou nisso e até que ponto você foi que você falou assim, se chegou esse momento, né? O que eu estou fazendo da minha vida? Padre, foram dos 15 aos 27 anos. Não teve esse ponto onde eu tive um pensamento, uma análise do que eu estava fazendo da minha vida. Dos 15 aos 27. Aos 27. Então, 12 anos você ficou nessa vida. 12 anos eu fiquei nessa vida. E então, cada vez, né, que o senhor falou, que até onde eu fui parar, como também está inserida essa vida de promiscuidade e tal. Estava eu em um samba, eu ia muito em samba, e eu estava em um samba e conheci uma mulher que veio conversar comigo, e enquanto a gente conversava, eu estava do lado de fora do samba, enquanto a gente conversava, chegou um homem com uma moto, falou, olhou para mim e falou, não é nada com você não. Olhou para ela e falou, sobe na sua moto e vai embora, senão eu vou te dar uma surra aqui. E eu sem entender nada também, sempre embriagado, olhei para um lado, olhei para o outro, não entendi nada. Aí ela olhou para ele e falou, o que você está fazendo? Eu não tenho nada com você. Então, por que você está fazendo isso daí? Ele falou, não interessa. Você estava ficando com essa moça? Ainda não tinha ficado, foi a primeira vez que eu estava conversando com ela. Ah, você estava conversando. E aí, ele falou assim, não interessa, não quero saber, pega sua moto e vai embora. Falou para ela. Ela foi embora. Eu falei, nossa, o povo tá meio maluco. Eu entrei pro samba, nem. No final de semana seguinte, ela me viu e veio conversar comigo. Poxa, Rafael, me perdoa. Eu tive um caso com esse rapaz e não tenho mais. Só que ele não aceitou o término. E aí, só que depois a gente conversou, eu falei para ele da vergonha que ele fez eu passar e tal, e agora tá tudo bem. Uhum. Então era a segunda vez que eu estava falando com essa moça. E a gente já saiu de lá, eu com a minha moto, ela com a dela, a gente foi ver em qual motel a gente ia. A segunda vez que eu estava conversando com aquela moça. E paramos em um lugar para decidir aonde a gente ia. Roubaram a minha moto e a dela. 4 motos na contramão, com dois homens em cada moto, levaram a minha moto e a dela. E mesmo assim, a gente, a pé, dormimos juntos. No outro dia que a gente foi atrás da moto, ela foi atrás. Só que como eu não conhecia essa mulher, aquele homem que havia falado para ela ir embora no samba, era do crime. Sim. E estava entrando em um partido e que isso dava a ela a condição de que ele ia atrás das motos. Só que ele não sabia que eu estava tendo um caso com ela, que eu tinha tido um caso com ela. Ela falou para ele que não, era um amigo meu, a gente estava indo buscar outras pessoas e roubaram as motos. Até que esse cara me ameaçou de morte. Quando ele soube que ele viu uma mensagem no celular, e aí ele me ameaçou de morte. Falou, onde eu te encontrar, eu vou te matar. Porque eu estou indo atrás da sua moto, da dela, e estou sabendo agora que ela já deu uma surra nela. Agora você, onde eu te encontrar, eu vou te matar. Deixa eu só entender. Ou seja, vocês foram assaltados e foram roubados ali Sim. naquele momento. Aí ela pediu, porque ele tinha envolvimento com outras coisas, ela Sim. pediu para ele recuperar as motos. Exatamente. E nessa que ele foi atrás de recuperar as motos, ele descobriu que você estava ali, você teve um encontro amoroso Exatamente. com ela. Amoroso não, né? Você teve um encontro sexual com ela. Exatamente. E a partir dali ele começou a te ameaçar. Sim. Aí ele começou a me ameaçar, falando que ia me matar. E assim, eu tinha, padre, valores que... Eu já fui pichador, então subia em prédio. Então, eu tinha coragem para muita coisa, mas uma coisa que eu nunca fiz, que Deus me poupou, foi de roubar alguma coisa de alguém. Então eu nunca tinha feito um mal a ninguém, eu fazia um mal a mim mesmo. E um mal a alguém eu não fazia. Estava no crime, porque Sim. tudo aquilo que é contra a lei, por exemplo, pichar, Exatamente. é um crime, Exatamente. mas você não estava num crime que penalizava ou tirava a vida de alguém. Exatamente. Eram outros tipos Sim. Então, de delinquências. Exatamente. Aí quando ele falou que ia me tirar a vida, eu tinha amigos que eram envolvidos também no crime e eu não aceitei aquilo. Quando ele falou que ia me matar, eu falei, ok, então quem vê primeiro, se você me achar. E nisso eu fui na casa de um amigo, atrás de uma arma, porque eu sabia que ele tinha.
Quando eu cheguei na casa dele para pedir a arma emprestada, ele começou a chorar. E esse era um rapaz com que a gente usou muita droga junto. E quando eu fui buscar essa arma na casa dele, ele começou a chorar. Ele falou: Gardenal, sua mãe precisa de você, não faz isso. Você não é dessa vida, eu não quero isso daí para você. Você sabe que é fácil eu te dar uma arma na mão, mas eu não quero que isso aconteça. Eu não quero te dar uma arma. E nisso ele falou assim, ó, você tem alguém que conhece esse cara? Tem, então marca com ele um debate, olha como que é as coisas. Tem um debate, só que nesse debate você não pode estar armado, porque se você não estiver armado, está demonstrando que você quer resolver essa situação e não tirar a vida de ninguém, não, tranquilo. Fui pro debate com esse cara que havia me ameaçado, só que chegando lá, ele estava armado. Então ele tirou a arma, sacou a arma, bateu com a arma no meio da minha cara, então eu tomei uma pancada no nariz, né, começou a sair sangue no nariz, aí sabe quando você não enxerga, qualquer pancada no nariz, o olho enche de lágrimas, aí eu comecei a olhar, e naquele momento, padre, eu estava frio. Naquele momento, se aquele meu amigo tivesse me dado uma arma, eu tinha feito besteira. Então, o amigo que conhecia esse cara e me conhecia, ficou desesperado na hora, tentando segurar o cara. E eu, padre, eu vi que eu estava frio. Quando me assaltaram e levaram minhas motos, você assusta e tal, mas nesse dia não. Quando eu estava vendo aquele cara apontou a arma para mim, eu estava frio. Eu ficava olhando para ele, olhando para a arma, para ver em qual ponto eu ia reagir, tentar tomar a arma dele. Então, imagina se esse meu amigo tivesse me dado essa arma. Então, talvez eu teria tirado a vida dele, ou ele tivesse tirado a minha vida, ou eu... Enfim. Coisas piores poderiam acontecer. Até nisso nós podemos ver também a intervenção de Deus, né? Até nessas situações. Desde do ponto onde eu fui na casa desse meu amigo pedir essa arma, e que ele, que já tinha sido do crime, já tinha perdido irmãos no crime, ele, naquela condição, falou não, e começou a chorar. Falou: Gardenal, ele não queria perder mais um. Sua mãe não merece isso. Não, você não, você é um cara de gente boa, você é um cara de coração bom, eu não faço isso daí não. Então, ali eu tive prestes a tirar a vida de alguém tirar a minha vida. Só que isso ninguém percebe, padre. Hoje em dia, se conhece alguém, a pessoa já tem uma relação com aquela pessoa, ela não conhece com quem ela está saindo, então era a segunda vez que estava conversando com essa pessoa. Olha, e hoje em dia... Com o perdão da palavra, olha o rolo que você entrou, porque você conversou com a moça, a partir do momento que você conversou com a moça, você já estava envolvido. E só foi na segunda vez porque esse rapaz chegou lá antes. Se não, teria sido, não tinha sido na primeira exatamente. Vez. Nós vamos para um rápido intervalo, até porque se você está aqui, significa que em algum momento aconteceu uma mudança na sua vida. Você está, inclusive, aí com o sinal carregando, que diz alguma coisa, né? Mas eu fico pensando quantas pessoas... Porque você trazendo isso também, eu lembro um pouquinho da minha história, né? De muita coisa que eu vivi também nessa cidade de São Paulo, muita besteira que a gente faz quando é jovem, em busca de nos autoafirmar, né? Só que tudo aquilo que a gente usa como meios são viciantes. A droga, o sexo, o dinheiro, o poder, o crime. E a gente vai entrando, quando a gente se vê, já quase não tem onde sair. É onde vem aquele faixinho de luz bem pequenininho, e é por ali que a gente passa. É um novo nascimento, né? Será que já aconteceu isso com você? Eu fico pensando, o Rafael contando, eu fiquei aqui com uma pergunta: onde é que estava papai e mamãe dele? Ou, onde é que eles pensavam que o filhinho estava? Pensando em tudo isso, faça uma reflexão na sua vida rápido. Daqui a pouquinho nós já voltamos. Não saia daí. Você sabe por onde andam os seus? Estou conversando hoje com o Rafael e tudo aquilo que ele foi, eu fico imaginando, porque eu também me encontrei em muitas coisas na sua história, e uma delas foi justamente de uma coisa que leva a outra, uma coisa que leva a outra. Nós adotamos um modelo, né? Você disse que você tinha um modelo. Para eu pegar as meninas, eu preciso beber, fumar e sambar, né? Eu não posso ser
aquele feinho que está ali naquele lugar comendo um doce Doce de de abóbora. abóbora. Mas eu preciso de exemplos, e olha os exemplos que estão se apresentando no nosso meio, e olha os exemplos que os jovens seguem, né? Mas graças a Deus, chegou um momento em que o grande exemplo se apareceu, se apresentou a você, e a mudança começou a acontecer. Como é que foi isso? Padre, até o senhor falando, onde estavam, né, papai e mamãe? Mamãe e papai sempre trabalharam fora. As coisas que era até engraçado, na pichação, ou tudo que eu fazia, eu pensava, nossa, e mamãe? Uma vez me pegaram com cocaína, uma abordagem policial, e na minha casa tinha um monte de parente da minha mamãe. Eu fiquei imaginando, e agora? Dia 1º de um ano. E eu falei, meu Deus. Então, tudo que às vezes me segurava para que eu não fosse mais intenso nas coisas que eu fazia era mamãe. Pensar na decepção que eu daria para minha mamãe. Então, como é importante esse amor de mãe e de pai, que não desiste. Mamãe, quando soube que eu fumava cigarro, ela já queria internar. Aí minha irmã falou para ela, não, mamãe, é cigarro. Ah, então tá bom. Então, tadinha, ela não soube. Durante todo esse tempo, nenhum familiar meu soube de que eu usava droga. Sabia que eu bebia e estava no samba, mas não o que eu havia passado. E até que uma amiga, né, a Carol, me chamou para ir em um retiro. E na época aquele MSN, né, se você não respondesse, até tremia a tela. E aí eu vou segurar você aqui, Sim. Porque também existe alguém que quer falar com você, dessas amigas ou desta amiga que você teve. Olá, vou falar um pouquinho do Chioda. Bom, eu conheço o Chioda faz muitos anos atrás mesmo. Eu era uma criança, acho que eu tinha uns 9 ou 10 anos quando eu conheci o Rafael, e nós somos amigos até hoje. Bom, eu conheço o Rafael da época desde que ele era bem maluquinho, né? Que ele dava muito trabalho pro anjo da guarda dele. Bom, eu fiquei mais ou menos 1 ano e meio ou mais para tentar levar ele para um retiro de carnaval dos Jovens Sarados, um grupo no qual eu participei muitos anos da minha vida e sou muito grata. Bom, ele aceitou o convite e foi comigo. Ele ficou os 2 primeiros dias de cara feia, amarrada, e me olhava com uma cara, parecia que ele queria me matar. E aí teve um momento de uma pregação, não me lembro direito, mas acredito que foi na pregação da efusão, e o Senhor tocou muito a vida dele naquele dia. E hoje eu posso ver o quanto Deus trabalhou na vida dele, né? E o quanto ele se tornou um homem de Deus. Fico muito feliz. E falar da conversão do Chioda é falar de um Deus que ama sem limites. A misericórdia e o amor de Deus alcança todos os corações. Cada um tem o seu dia e a hora marcada para encontrar com Jesus. E naquele retiro de carnaval foi o dia que o Rafael encontrou a Jesus. E eu fico imensamente feliz de poder ver até hoje o quanto Deus trabalha na vida dele e a luta que ele tem todos os dias por busca de santidade e de conversão. Chioda é um irmão querido mesmo, irmão de coração, que eu amo muito, e um irmão na fé. Amo você, Carlitos. Muito bem. Esta Carol foi, como você estava dizendo, eu não podia perder a oportunidade de trazê-la aqui. Foi o instrumento de Deus para fazer com que você encontrasse o verdadeiro exemplo a ser seguido. Exatamente, Padre. Como Deus cuida de tudo, né? Coitada dessa daí. O quanto que ela passou para poder me levar para um retiro. Então ela me chamava toda vez no MSN. Chioda, vamos num retiro. Que retiro? Ah, Jovens Sarados. Eu, né, escrevi um belo de um palavrão. Ela falou, não, Chioda, é grupo de oração. Eu falei, desculpa, eu não sabia. Jovens Sarados, eu não entendi nada. Toda vez ela me chamava. Padre, ela não podia me ver online. Quando eu via o nome dela online, eu falava, ela vai me chamar. Dava outra. Você vai no retiro, né? E aí eu tinha falado para ela que ia, só que quando chegou próximo de ir no retiro, tinha que pagar e aí eu fiquei com vergonha de não pagar e falar para ela, não vou não. Então, essa vergonha, eu falei, vou dar o dinheiro para ela e não vou. Então, no dia de ir para o retiro, na sexta-noite, eu ia estar no samba, ela não ia me achar. E se ela me perguntasse, pô,
você deu muita mancada, né? Você falou que ia ir, eu ia falar, não, mas eu não tô rasgando dinheiro, eu paguei porque eu ia ir, mas minha avó caiu do skate e eu tive que ajudar ela. Então eu ia dar uma desculpa qualquer para justificar Essa é boa, essa é a boa. minha falta de vergonha na cara. Enfim, né? Deus sabe de todas as coisas e aí Sim. tudo eu fiz para que não fosse e aí eu acabei pensando, deve ter umas minas lá. Olha o que eu pensei. E acabei indo nesse retiro de carnaval. Antes de ir, passei na casa de uma amiga minha e bebi bastante. E ela falou, onde você vai com essa mala? Eu falei, vou num retiro. Ela falou, você num retiro? E ria. E eu ria também, eu falava, não, vou sim, vai ser legal. Bebi, cheguei na porta da igreja, o ônibus, um monte de jovem, e eu lá fazendo xixi no poste, nem preocupado com nada. Entramos no ônibus, o povo fez uma oração, vamos fazer uma oração pra gente ir, né, nessa viagem. E eu já tinha bebido, olhava para um lado e para o outro, falei, meu, o povo reza até para andar de ônibus, até para andar de busão, o povo reza, esse povo é meio louco. Cheguei nesse retiro, padre, como ela disse, né, que eu estava com a cara amarrada, porque todo lugar que eu estava, e olha como que faz parte disso também, né, aonde você estava, todo samba que eu estava, então tinha gente armada, gente drogada, assim como eu estava, e é comum você estar com a cara fechada, para impor um respeito. E então eu cheguei lá e eu vi que todo mundo ria e batia palma na hora que tinha louvor e o povo dançava. Eu fiquei assustado com aquilo, eu falei, o povo tá rindo, o que é isso? Pra gente ver o tamanho do estrago que o mundo faz na gente, né? Essa casca que coloca. E foram tendo um momento, cada hora tinha louvor e aí saía de lá e aí tinha um monte de jovens chorando, que já estavam tendo um encontro com Deus ali, e eu não entendia nada, como que eles estavam rindo, estavam chorando, daqui a pouco voltava, dançava no louvor de novo, e as pregações eu achava interessante, falei, poxa, eu nunca ouvi falar de Jesus dessa forma, que legal, então toda pregação eu prestava atenção, mas não tinha momento nenhum. A fé estava entrando pelos ouvidos. Sim, eu olhava, e aí nisso eu via a gente chorando, e daqui a pouco eles estavam rindo de novo, e eu queria ir embora daquilo de todo jeito, falei, onde eu vim parar aqui? E aí até que chegou um momento que chegou o Oscar Locão. Eu falei, nossa, Oscar Locão. Eu falei, achei um dos meus aqui. Quando terminar a pregação desse rapaz, eu vou conversar com ele para saber se tem um bar aqui perto, para a gente tomar uma. E eu vou perguntar para ele, como que você veio parar aqui também? Eu estou aqui perdido. E será que você tem uma maconha aí para colocar, para a gente fumar, para a gente conversar? No testemunho de vida dele, eu não me recordo de muita coisa. E aí teve um momento de oração, enfim. Eu só lembro da mamãe dele passando. Ele falou, hoje minha mamãe veio comigo. Mamãe, vem aqui na frente pro pessoal te conhecer. A mãe dele foi passando e eu do lado do corredor. A mãe dele foi passando, eu tentava levantar o rosto, padre. O meu corpo tremia inteiro e eu chorava sem conseguir levantar o rosto. A partir daquele momento, eu falei, o que está acontecendo? Eu cheguei no quarto, eu queria ler a Bíblia. Aí eu olhava, não estou entendendo nada. Eu queria ver o terço, vi o terço, como que reza o terço? Não é um Pai Nosso e Ave Maria, sim, mas tem os mistérios. Não, muito complexo. Depois eu aprendo esse negócio aí. Isso e eu não comecei a entender. No encontro. Aí eu já não queria nem ir embora do encontro. Aí olha como que é, né? Aí tinha um momento, tinha um louvor, aí eu bati uma palma, olhava pro lado, será que tem alguém me olhando? Não posso bater palma aqui. Aí eu bati uma palma e eu queria entender aquilo. Eu não estava entendendo mais nada, não queria ir embora daquilo lá. Não, vou embora. Eu falei, não vou, quero ficar aqui. Mas vai todo mundo embora. Eu falei, então vamos embora. Eu não vou ficar aqui sozinho, não. Acabou o retiro, vamos embora, tá na hora. Não queria saber nem de ir embora. No dia seguinte, padre, o que mais me chamou a atenção foi no dia seguinte, cheguei em casa, dei um beijo de mamãe, papai, fui dormir. Nessa época eu já não falava com mamãe nem com papai. Só o básico, mamãe, porque mamãe estava doente, depressiva, então eu não tinha paciência com ela. Então eu queria saber da minha roupa limpa, olha o tratamento que tinha, né? Papai, por ele beber, eu não aceitava a bebedeira dele, então eu já não conversava mais com ele. No dia seguinte, depois que eu voltei desse retiro de carnaval, eu fui sair de manhã de moto, eu olhava para o céu, padre, eu só conseguia falar, meu Deus, meu Deus, meu Deus. O céu estava diferente. Na quarta-feira, depois daquele retiro de carnaval de 2011, o céu estava diferente, padre. E a gente vê, né, que eu estava do mesmo jeito, mas assim como eu olhava, o que Deus fez, né? Então, para conseguir ver o céu diferente. Padre, muita gente fala para mim assim, poxa, você conseguiu passar... Padre, eu não consegui, eu não quis ir naquele lugar. Tudo foi Deus. Cada final de semana, a minha castidade foi me convertendo. Foi o inverso. Então, quando eu comecei a ir todo final de semana, eu queria sentir aquilo que eu senti naquele retiro. Então, todo final de semana, eu ia no grupo de oração. Aí, cabelo embaixo do braço, cismado com tudo e com todos. Quero sentir de novo aquele negócio lá. E aí começavam a falar de castidade, eu falei, não, isso daí deixa para esse povo aí, não tem nada a ver isso aí comigo.
Mas eu fui perseverando. E eu ia indo, e aí quando eu fui ver, eu estava vendo a castidade, então foi o contrário. Então tem gente que fala para mim assim, não, você teve, porque você escolheu. Eu não escolhi nada, padre. A intervenção com Deus foi tão grande que Ele pode fazer. E claro que se você persevera e deixa Deus ser Deus na sua vida, tudo vai mudando. E aí então já são 7 anos, nunca mais usei droga, nunca mais bebi, e não foi por mérito meu. E sim uma intervenção divina, que eu não tenho dúvida. Eu, por mim mesmo, padre, quanta coisa que eu até falei, né? Quanta besteira eu já fiz. Então eu não seria capaz de trilhar o caminho de Deus se não fosse pela intervenção dele. Que diz Santa Teresinha, até a nossa busca de Deus é já uma intervenção de Deus. Porque se não é Ele que coloca dentro de nós o que até a psicologia chama de vazio existencial. Esse vazio existencial que é isso que você viveu. É muito claro o vazio existencial. Ou seja, você buscou em todas essas coisas algo que te preenchesse. Algo que dissesse quem era você. Algo que você pudesse seguir. Algo que você pudesse ter como exemplo. É o vazio existencial. E isso todo ser humano tem, e toda pessoa tem justamente para quê? Para que busque a Deus. O grande problema, e aí não é o grande problema, mas a grande manifestação do amor de Deus, é justamente que na nossa liberdade nós nos perdemos muito. Mas Ele não vai desistir de nos buscar. Como Ele buscou você, como Ele busca você, como Ele busca aquela pessoa que você está pensando agora. Se aconteceu com ele, se aconteceu com o padre, por que não acontece com fulano, beltrano? Por que não acontece com meu filho? Você mãe ou você pai pode estar pensando do mesmo jeito. Não tenha dúvidas. Deus não vai desistir até que nós estejamos voltados todos para Ele. Mas com certeza teve outras pessoas também que te ajudaram neste caminho. E alguns deles também quero falar agora. E que eu posso falar, né, do meu grande amigo Rafael Chioda, né? Nós trabalhávamos junto, né, na empresa, alguns anos atrás. Na época, né, estava passando por alguns momentos difíceis na minha vida. Aí Deus me deu essa graça, né, de fazer essa grande amizade com ele. Eu lembro que lá a gente brincava bastante, né, eu zoava bastante. E ele me falava, Kaique, eu não sei porque eu gosto tanto de você, né? Não sei, não estou entendendo porque você só zoa, só brinca, é um atrapalhado. Aí, né, ainda não sabia o que Deus estava preparando pra gente ainda. Eu também falei, não sei, mas eu gosto de você, né? Eu saí primeiro que ele da empresa. Depois de algum tempo, a minha vida estava complicada ainda. Ele fez contato comigo pelo Orkut, lembro até hoje, falando que tinha conhecido jovens sarados, tinha ido no Maranatá, tinha feito uma grande experiência com Deus. Me chamou para ir na vigília de Pentecostes de 2011. Foi lá que começou, né, a minha caminhada. Com o tempo, né, a minha vida foi melhorando. Uma grande coisa que eu aprendi com ele, né, com o testemunho dele, foi, né, a paciência, a grande paciência que ele teve comigo, sempre estendendo a mão para mim nas minhas quedas, naqueles momentos de angústia muito grande que eu passava, chorando, né, ele comigo do meu lado chorando, derramando lágrimas. E hoje, Rafael Chioda, eu agradeço muito a você, eu, minhas filhas, a minha mãe e minha irmã, tudo que você fez por mim. Nós aqui te amamos muito, né? E você sabe disso, né? Você mora no nosso coração e eu devo muito a você, né? A minha caminhada nos Jovens Sarados, essa nova experiência com Deus, a reedificação da minha vida eu devo a você, ao seu testemunho, né? E é isso aí, irmão. Nós te amamos muito e tamo junto. Muito bem. Este é o Kaique, que é um daqueles que foram ajudados já pelo seu testemunho, pela sua vida. Rafael, nós estamos já caminhando para o término do nosso programa, mas eu queria que você, jovem ainda, você está com 34 anos, mas com toda a bagagem que você teve, com tudo que você viveu, você pode deixar como mensagem, olhando para essa câmera aqui atrás, o que você pode deixar como mensagem para as pessoas que estão
te assistindo agora, a partir da experiência que você viveu, todas elas, seja a experiência lá do submundo, mas essa experiência de um Deus que está vivo e quer se encontrar com cada um de nós. O que você pode deixar como mensagem para a nossa grande família, gente de fé? Olhando para aquela câmera ali. Assim, tudo que eu disse aqui, conversando com o padre, a gente vê o tamanho da misericórdia de Deus. O que eu havia feito, né, para ter essa graça de conhecer o amor de Deus, nada. Então, a misericórdia de Deus é muito maior do que a gente pode imaginar. A vida em Deus, né, me lembro daquela passagem que eu vim para que tenham vida e vida em abundância. A vida em abundância não é a vida com que o mundo colocou e propôs para a gente. Uma vida rasa, imediatista, onde a gente perde o valor principal, o amor à família, e não conhece a Deus. Se permite ser tocado pela misericórdia de Deus. Eu nada fiz para merecer, mas Deus alcançou. Eu acho que a mãe e o pai, como é importante o amor e perseverar e rezar pelo seu filho, não desistir do seu filho. Mamãe, no meu caso, nem sabia o que eu estava passando. Porém, se deixa ser encontrado por Deus, pela misericórdia de Deus. E hoje eu sei que sem droga, sem nada, como é ser feliz e como é ter uma vida abundante, na graça, não por não passar dificuldade, mas por conhecer o tamanho da misericórdia e saber que só com Deus tem jeito. Acho que é isso, padre. Só com Deus tem jeito. Muito obrigado, Rafael, pelas suas palavras, pela sua história. E fique com essa frase, você que está nos acompanhando até agora. Só com Deus tem jeito. É só Ele o grande exemplo a ser seguido. É só Ele quem diz quem nós realmente somos. Semana que vem nós voltamos com outro programa Gente de Fé. Mas manifeste-se nas redes sociais, manifeste-se nas coisas do mundo. Quem é este Deus para você? E este e todos os outros programas você pode acompanhar no Canção Nova Play, no canal da Canção Nova no YouTube. Deus te abençoe. Rafael, muito obrigado. Que Deus te abençoe também, sempre. Sim, padre, eu que agradeço. Valeu. Obrigado, padre. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.